Quando compramos nossa casa, havia uma coisa que não nos convencia muito e era a cozinha. Tinha justamente uma porta que atrapalhava bastante e fazia com que o espaço fosse bem menor, já que a distribuição tinha que ser feita de uma maneira que coubesse tudo, sem que a porta nos atrapalhasse. Consideramos várias coisas, alguns conselhos, truques, mas principalmente erros. Há alguns que evitamos, mas outros, bem, não completamente. Hoje quero falar com vocês sobre erros em cozinhas pequenas. O primeiro erro, e acredito que também cometemos este, é pensar na área de trabalho que já tínhamos a área de trabalho suficiente, ou seja, bancada suficiente. E a verdade é que talvez sim, talvez haja bastante espaço, mas depois você coloca o micro-ondas, a cafeteira, a fritadeira de ar, 80 mil máquinas por cima, potes decorativos, você coloca muitas coisas em cima. E essa área de trabalho vai diminuindo, até que no final você acaba com um pedacinho pequeno para poder fazer as coisas. Para uma pessoa pode estar bom, mas se houver 2 ou 3 querendo fazer várias coisas simultaneamente, complica bastante. É verdade que nós, por exemplo, colocamos uma península e, embora ficasse um pouco no meio, era uma área para separar a cozinha da porta que nos leva ao banheiro. Queríamos fazer uma pequena barreira. Essa península nos foi muito útil, pois a aproveitamos mais como uma área de trabalho do que como uma área para comer, então nos salvamos por esse lado. Mas o resto da bancada está bastante ocupado por outras coisas, principalmente eletrodomésticos, e não temos tanto espaço quanto gostaríamos. Então, na hora de distribuir, é muito importante pensar na área de trabalho e, acima de tudo, se podemos elevar os eletrodomésticos ou mantê-los ocultos ou em gavetas. Escondê-los de alguma forma, pois 1000 vezes melhor, porque assim essa área de trabalho ficará livre para podermos trabalhar. Se não temos espaço ou é muito pequeno, o que podemos fazer? Podemos optar por algo que fizemos no apartamento dos meus pais. A cozinha era muito pequenininha e tínhamos que buscar alguma forma de ampliá-la, de ter mais área de trabalho, mas ao mesmo tempo que não tirasse espaço da sala de jantar. Então fizemos uma barra dobrável, podemos abaixá-la e levantá-la quando necessário. Por exemplo, se há apenas uma pessoa cozinhando, ela está lá na cozinha e com esse pedacinho de barra é suficiente para 2 pessoas. Ou se querem comer ou sentar e tomar umas cervejinhas, então abrimos a barra e podemos nos sentar em ambos os lados dela. É uma maneira prática e diferente que nos permite dar essa versatilidade ao espaço. Se necessário, a colocamos, se não, a deixamos. O segundo erro comum é não aproveitar as áreas altas da cozinha. É verdade que às vezes é complicado na hora de distribuir e que o espaço não pareça ainda mais reduzido pelo fato de colocar muitas gavetas em cima. Ui, o galinho! Mas se não colocarmos espaço suficiente para armazenamento e deixarmos muitas coisas à vista, quase que é pior do que não tê-las escondidas. Por exemplo, acima da nossa geladeira tínhamos um espaço muito grande, onde inicialmente pensamos em não colocar nada, porque talvez fosse parecer muito volumoso. Em cima da geladeira, uma gaveta. No final decidimos colocar uma das gavetas que sobrou da cozinha, colocá-la ao contrário e aproveitá-la como gaveteiro. Ficamos infinitamente felizes por termos feito isso, porque você sempre fica sem gavetas, principalmente na cozinha. É verdade que muitas coisas você pode guardar na sala de jantar, como a louça e tudo mais. Mas na cozinha armazenamos muitos utensílios, então temos que considerar que precisamos de armazenamento para todos esses utensílios. Qual foi o erro neste caso na hora de fazer essa gaveta? Pois só aproveitamos um pedacinho quando poderíamos ter feito até o fundo. É verdade que custa mais para acessar, mas sabemos que há coisas que precisamos mais à mão e outras que ficam para trás. Pois a geladeira de verão, que você usa 3 vezes ao ano, pode ir para o fundo. E tudo. O mais útil, então, na parte mais próxima, para poder acessar de uma maneira fácil e simples. E falando de móveis, nós chegamos ao próximo erro, que é colocar prateleiras em vez de móveis. É verdade que em cozinhas grandes, por exemplo, eu adoro como ficam de fato em pequenas também, mas temos que optar pela parte mais prática que não. Por vezes cometi erros ao priorizar o estético em detrimento do prático em algumas reformas que fiz em casa. E depois me arrependi, porque podemos conseguir algo que seja prático e bonito ao mesmo tempo, que talvez não seja o que você mais gosta, mas essa parte prática é muito importante. Isso quer dizer que não devemos colocar prateleiras? Não, eu colocaria prateleiras, mas em áreas onde você não pode colocar um móvel
Ou seja, se tivéssemos optado por colocar prateleiras na parte superior da geladeira, provavelmente estaria muito menos otimizada do que agora. Existe uma gaveta, mas isso não impede a colocação de uma prateleira em uma área onde não caberia mais nada. E aí colocar as xícaras e demais e deixar outro espaço livre na gaveta. Não só podemos optar por prateleiras, como também podemos colocar outros tipos de acessórios de armazenamento. Da mesma forma, existem barras que são para pendurar coisinhas dentro dos armários, também existem outras que são para colocar as frigideiras, as panelas, e assim ficam melhor organizadas e é mais fácil de acessá-las. Nós também cometemos esse erro. Eu já falei com vocês antes sobre isso e é o fato de não elevar os eletrodomésticos, principalmente. Estou me referindo ao micro-ondas. O micro-ondas ocupa espaço, depende do micro-ondas que você compra, mas normalmente costumam ser grandinhos. Se você colocá-lo de frente, à vista de frente, então não se vê tanto, mas se você colocá-lo de lado, então. Além de não ficar muito bonito, também ocupa bastante espaço na bancada, como dissemos no início, e o importante é ter espaço livre. Então, se pudermos optar por elevá-lo, por exemplo, colocar uma prateleira e colocá-lo em altura, embuti-lo em um móvel ou colocá-lo em um móvel baixo, que também já vi bastante. Você abre, aquece, retira o prato e o micro-ondas fica oculto. São várias opções que podemos escolher para ter a cozinha mais desobstruída e o micro-ondas que não ocupe um espaço desnecessariamente. O próximo é muito importante e é a porta de correr. Nós tínhamos uma porta que abria normalmente, digamos, entrava assim e pronto, e mudamos para uma porta de correr de vidro. De verdade, estamos super felizes, principalmente por isso, porque nossa cozinha não é excessivamente grande, é mais para média pequena. O que fazemos com os espaços que são de difícil acesso? Por exemplo, se tivermos uma coluna no meio ou por algum motivo não conseguirmos acessar de uma maneira simples e fácil, podemos optar por colocar uma persiana. Isso é o que estava acontecendo conosco. Nós tínhamos uma coluna bem no meio do móvel e não conseguíamos acessar. Também não podíamos colocar uma porta porque não cabia à mão se colocássemos a porta. Criamos uma invenção de persiana. Apesar de venderem em vários lugares, você pode pedir uma persiana sob medida. Nós decidimos fazer por conta própria, mas já digo que vocês podem comprar. E o fato de poder ter uma persiana, poder acessar um espaço que estaria inutilizado, é uma opção muito boa para adicionar um espaço extra na nossa pequena cozinha. Quanto às cores da cozinha, eu recomendaria fazê-la em cores claras, em cores que sejam, bege, rosa, palo, um azul, turquesa. Eu gosto muito dessas cores. É verdade que em cores escuras também fica muito bonito e mesmo que seja pequena, destaca-se, mas eu, como gosto pessoal, prefiro as cores mais claras em uma cozinha pequena. Isso sim, se mudarmos as portas, acho uma ótima ideia pintá-las de branco. Se vamos pintá-la, eu recomendaria outra cor, porque nós já pintamos de branco a cozinha. Mas qual é o problema? Se cair uma mancha e ainda por cima for de café, você já pode limpar imediatamente, porque se deixar, depois limpa e não fica branco. Você vê aí uma cor diferente, não se vê tudo lisinho e bem colocado. O que poderíamos fazer para pintá-la e poder ser de cor branca? Bem, eu faria e é o que vamos fazer. Na nossa, não é dar um acabamento final, seja brilhante ou fosco, mas um acabamento final, usar um verniz de acabamento. E assim, se algo saltar, como fizemos por exemplo na bancada do apartamento dos meus pais, colocamos por cima uma última camada transparente. Se algo saltar, você limpa e pronto. Nós não fizemos isso, pintamos de branco e há pequenas coisas, principalmente de café, que deixam manchas, depois você limpa nos dias seguintes. E bem, enfim, o que vou te contar? A sua vista se perde toda vez que você vai pum? Estes são detalhes que você vai descobrindo à medida que vai fazendo coisinhas. Por exemplo, no apartamento dos meus pais, isso não acontece porque está de cor azul. Eu adoro essa cozinha, gosto muito de como ficou e acho a cor super acertada. A pintura da cozinha nos dará material para outro vídeo, pois há muitas coisas que quero explicar sobre este tema. Mais tarde falaremos sobre as tintas para a cozinha. Porém, no apartamento dos meus pais isso não ocorre. Precisamente porque não é uma cor muito clara, então se algo cair, você limpa e não se vê. Já no branco da nossa casa, a história é diferente.
E por último, vou mostrar algumas coisas, algumas ideias que vi e achei muito interessantes. E são móveis versáteis, mais especificamente mesas versáteis, estantes que se transformam em mesa ou móveis que você tira e acaba sendo uma mesa. Pode retirar os banquinhos também. Parecem-me opções também ideais para cozinhas pequenas e que podemos levar em consideração ao criar nossa cozinha ideal, mesmo que seja pequena. E bem, pessoal, esses são os truques e os erros que eu tenho visto durante o tempo que estamos fazendo as reformas. Espero que tenham sido úteis. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!